Alô, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui novamente para mais uma conversa a respeito dos assuntos relacionados ao reino de Deus. Prazer muito grande estar aqui juntamente com você novamente para podermos estar dialogando a respeito desses assuntos tão importantes, porque nós devemos estar sempre ligados nesse assunto, porque sabemos que a nossa vida aqui na Terra, ela tem começo, tem meio, mas tem fim, e precisamos ir para o fim com sucesso. Não podemos ficar vivendo como se o fim estivesse muito longe, porque o fim é uma surpresa. Às vezes não acontece como nós imaginamos. É bem diferente daquilo que nós planejamos a respeito da nossa vida, porque até o nosso nascimento não foi planejado por nós, alguém planejou tudo. Por isso, então, nós temos que estar sempre valorizando a nossa vida, lutando por ela para que nós não possamos perdê-la de jeito nenhum. E, de acordo com a palavra de Deus, a vida ela é eterna. Nós devemos estar preservando a nossa vida eternamente. E é esse o ponto que nós estamos aqui sempre dialogando com cada um dos amigos, amigas, para nós podermos estar sempre lutando pelo nosso maior patrimônio, que é a nossa vida. E então isso nos dá muita alegria de saber que você está aí novamente para juntos podermos estar tratando desse assunto, sempre tendo como nosso mestre o Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Ele venceu a morte por nós e abriu o caminho para que nós possamos também ter vitória sobre a morte, que esta é a nossa maior inimiga, mas ela pode ser derrotada. Nós não fomos criados para ser humilhados pela morte, nós temos que humilhar a morte. Essa é a alegria de Deus em ver um ser humano realmente vencendo a morte e alcançando o dom da vida eterna, porque quem assim alcança pertencer à família de Deus. Jesus fala: meu irmão, minha irmã e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E para vencer a morte, nós temos que andar de acordo com a vontade do Pai, porque é Ele que determina os critérios para nós fazermos parte da família dele, para podermos fazer parte da casa dele. E assim, nós nos amoldando de acordo com a vontade dele, isso faz com que ele se sinta alegre conosco, porque estamos vivendo em obediência aos seus mandamentos. Por isso Jesus disse: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E nada melhor do que na nossa família a pessoa que nos ama. E é isso que Deus então busca, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quero dividir com você aqui um texto da palavra de Deus de alguém que estava buscando a vida eterna com afinco. Diz aqui no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, diz assim: E pondo-se a caminho, Jesus pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E assim, então, prezado ouvinte, veja aqui que o rapaz aqui era um homem rico e ele chegou perguntando para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E assim, Jesus mostra para ele que para herdar a vida eterna é preciso se amoldar às orientações de Deus. Então Jesus
pergunta para ele, né, se ele tem guardado os mandamentos, e veja que ele ele respondeu que tinha guardado isso desde a sua mocidade. E assim, então, podemos perceber que ele era um homem religioso, era uma pessoa que estava muito interessado realmente em seguir Deus, seguia os mandamentos, mas ele estava ainda seguindo de acordo com seus próprios pensamentos. Por isso Jesus disse para ele: se você quer ser perfeito, né? Você guarda tudo isso, mas você ainda está querendo saber como herdar a vida eterna, você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. E assim, então, parece que Jesus deu para ele uma tarefa muito difícil, mas na verdade, a tarefa que Jesus tinha dado para ele era uma coisa muito simples. É aquele que não compreendeu, porque tudo aquilo que ele tinha, nada pertencia a ele. Tudo que ele tinha pertencia a Deus. E quando ele se ajoelhou ali diante de Jesus, perguntando o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, ele chamou Jesus de bom. Jesus diz que um só é bom, por que você me chama de bom? Você está reconhecendo que eu realmente sou o Messias? Então, aquele jovem, ele precisava compreender que aquelas riquezas todas que estavam na mão dele não era dele. Tudo aquilo ali são coisas que Deus nos concede para podermos administrar. Tudo que nós temos pertence a Deus. Quando ele disse, vai e vende tudo que tem, era para mostrar para ele que, na verdade, ele colocava Deus em segundo plano na vida dele. Ele realmente era um homem religioso, mas só a religiosidade por conta própria, da maneira que nós achamos, do jeito que nós pensamos, não tem valor algum. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Se ele tivesse obedecido a Jesus, ele tivesse falando, tá bom, mestre, eu vou então vender tudo que eu tenho e vou então logo em seguida voltar aqui para segui-lo. O que teria acontecido? Teria acontecido que ele, se tivesse caminhado apenas um quarteirão, ele já teria compreendido tudo. Se ele tivesse realmente interessado em seguir a Jesus e alcançar o dom da vida eterna, 100 metros que ele tinha andado, ele teria compreendido, entendi por que ele mandou eu vender tudo, porque nada é meu. E assim, ele teria voltado correndo e já teria falado para Jesus, Senhor, compreendi, já vou segui-lo, vamos em frente, porque tudo que eu tenho agora é nosso. E nós vamos trabalhar juntos. Era exatamente isso que ele precisava compreender, não que Deus queria que ele ficasse pobrezinho, né? E ficasse uma pessoa sem recurso nenhum, porque ele deu tudo aos pobres. Não é nada disso. Ele queria que realmente o que ele tivesse seria para servir a Deus, para poder trabalhar para que outras pessoas também tivessem também a oportunidade de alcançar a vida eterna. Prezado amigo, possamos estar compreendendo que a nossa vida aqui na Terra não precisa de muitas coisas para nós vivermos. Nós não precisamos de muitas coisas para poder atender às nossas necessidades. Tudo aquilo que está além daquilo que nós precisamos é uma grande responsabilidade que nós temos, porque aquilo que nós temos de sobra Deus está nos dando a oportunidade para nós podermos administrar aquilo e ajudar realmente pessoas que merecem. Não é ficar ajudando qualquer pessoa de qualquer maneira. Nós temos que usar esses recursos com sabedoria para ajudar outras pessoas a também se equilibrar na vida, para poder estar aprendendo a servir a Deus também. E através desse conhecimento e através dessa intenção de vida, nós vamos então passar a ter uma vida abundante, como Jesus disse. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E essa vida abundante, ela já começa aqui na terra. A terra onde nós aprendemos a viver no céu. Quando nós nos submetemos a Deus, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e todo Senhor e suficiente Salvador, nós temos já a alegria de ver os nossos pecados ser removidos pelo sangue que Jesus derramou ali na cruz do Calvário em nosso lugar. E a partir desse momento, nós passamos a ter comunhão com Deus. O Espírito Santo de Deus vem e nos batiza.
e preenche o vazio da nossa alma e nos dá alegria para viver. E aí nós vamos viver de maneira sóbria e sendo pobre ou sendo rico, nós podemos servir a Deus da mesma maneira, porque rico mesmo é Deus, tudo pertence a Ele, e Deus então vai nos dando sabedoria para nós podermos administrar aquilo que Ele vai nos dando. Por isso então Jesus lá em Mateus capítulo 6, aqui no versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas, pesadamente, porque só existe um Deus. A riqueza é um Deus de quem realmente deixa o verdadeiro Deus de lado. A riqueza pertence a Deus. Ou servimos a Deus, ou vamos estar desprezando a Deus. Porque se nós desprezarmos a Deus, significa que nós valorizamos mais a nossa vida aqui na face da terra e não queremos saber de nos preparar para ir para a eternidade da maneira que Deus estabelece. Então, prezado ouvinte, prezado amigo, Deus está sempre abrindo oportunidade para que nós nos arrependamos, para que nós possamos estar sempre transformando a nossa vida pelo conhecimento da palavra de Deus, para podermos estar sempre amoldando os nossos pensamentos, para que nós possamos estar sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e sempre buscando valorizar a nossa vida diante dele, para que através dele nós possamos ter o dom da vida eterna. Jesus Cristo, então, ele veio aqui para nos orientar, remover o pecado que existe nas nossas vidas e que nos separa de Deus, e uma vez removido pela fé na grande obra que ele fez por nós, então nós temos comunhão com Deus, e essa comunhão nos dá sabedoria para nós vivermos de tal maneira que possamos estar sendo um instrumento das mãos de Deus para ajudar outras pessoas. Porque a grande mudança que acontece quando Jesus ele nos salva, o Espírito Santo chega na nossa vida, é que antes de nós conhecermos a Deus, nós vivemos de forma egoísta, voltado para nós mesmos, que era o que acontecia com esse homem que era muito rico, quando Jesus disse para ele: vai e vende tudo que ele tem, aos pobres e vem a mim. Acontece que ele tinha muitas riquezas, que ele queria que aquelas riquezas seriam apenas para o seu próprio comodismo. Era para a sua própria ostentação. Ele não estava preocupado com os outros. Mas quando nós aceitamos a Jesus, então essa grande mudança que ocorre na nossa vida, é o que Paulo diz lá: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa nova natureza, como filhos de Deus, nós passamos agora a raciocinar, a pensar, ter a mente de Deus, que Deus é santo, voltado para o outro. Deus está sempre trabalhando em prol do outro, e isso que nós vamos começar a aprender a viver depois que nós aceitamos a Jesus como único e todo suficiente Senhor e Salvador, e com a nossa alma em paz, já com a garantia da vida eterna, já com a convicção de vida eterna. E isso é o que faz então nós sermos abençoados e sermos felizes, estarmos em paz e já estarmos partindo com certeza de partir desta vida para a eternidade com toda a segurança. Não podemos partir com dúvida, porque partir com dúvida significa que nós vamos tomar a decisão igual aquele jovem ali que foi embora triste, porque não conseguiu obedecer à ordem de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine a tua mente para que você compreenda a grande mudança que Deus quer fazer na sua vida, para que você realmente seja uma pessoa feliz, preparada para partir dessa vida para a eternidade com toda a segurança. Espero que você se inscreva aqui no nosso canal e esteja sempre aqui conosco para meditarmos sobre esse assunto muito importante. Deixe aí o seu gostei, não gostei, comente, compartilhe, e espero que você esteja conosco aqui no próximo programa. Você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, já passou pelo novo nascimento, espero que você esteja nos ajudando aí a divulgar o programa. E muito importante de estarmos lembrando que temos que trabalhar diariamente para que o número de salvos aumente aqui no nosso país, para quanto mais salvos, quanto mais filhos de Deus habitando no país, mais Deus aqui presente para cuidar de nós. E quando assim acontece, ele muda o coração
do rei, e ele leva o coração do rei para onde ele bem precisar para cuidar de nós. E conforme diz lá a palavra de Deus em Provérbios 21:1. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!